Olá, esse é o Ponderações de número 7 e nós vamos falar da sororidade, esse palavrão que ultimamente anda tão na moda. Eu sou a Ana, vocês devem se lembrar de mim do Cantinho da História, e esse é um formato diferente, como quem está acompanhando já percebeu. Aqui não há sugestões historiográficas, não há um debate voltado mais para o meio acadêmico. O que nós queremos aqui é pensar um pouco, ponderar questões que estão na ordem do dia, mas não naquela ordem do dia que é pautada por certos grupos para distrair a gente do que está acontecendo no país. A ideia aqui é que a gente vai um pouco além e comece a pensar em coisas que realmente têm importância e não naquilo que querem nos fazer pensar que é importante. Então, o que é essa tal de sororidade? Sororidade nada mais é do que uma forma feminina de dizer irmandade. É inspirada semanticamente na palavra soror, que é uma palavra, eu acredito que seja de origem latina, porque freiras medievais costumavam ser soror ou sor, ou diferentes formatos. Então não se chamava de irmã Juana de la Cruz, era soror Juana de la Cruz. É uma palavra antiga, mas a ideia de sororidade, como muitas feministas hoje em dia elaboram, está mais baseada naquelas fraternidades horrendas dos Estados Unidos, com nomes de letras gregas e que juntam aquelas patricinhas execráveis que judiam das novatas, que impõem trotes medonhos às calouras e que se agrupam por classe social, por origem étnica, que não são fraternidades no sentido que o ideal iluminista propõe. Pelo contrário, são grupos de pessoas que se ajuntam para excluir todo o resto. E é por isso que eu não gosto que as feministas usem essa palavra especificamente, porque ela remete demais a esse feminismo liberal dos Estados Unidos, que pensa a mulher a partir de uma matriz branca, de classe média para cima, e com um ideário econômico e político liberal. E como eu já disse lá no blog, muita gente acha que eu tenho preconceito com os liberais. E eu não diria que eu tenho preconceito, eu diria que eu tenho ojeriza, que eu tenho implicância, porque preconceito implica em algo que não tem base, que não tem lastro, que é alguma coisa que a pessoa tirou sabe lá de onde e passou a acreditar. Eu tenho todos os motivos para ter implicância, ojeriza com os liberais. E nesse sentido do feminismo, eu tenho muitos mais motivos. O feminismo liberal, ele é um feminismo excludente. Ele não incorpora as mulheres negras, não incorpora as mulheres indígenas, não incorpora as mulheres pobres e trabalhadoras. Quando uma feminista liberal fala em igualdade de salários, ela está pensando na sua faixa salarial de classe média, ela não está pensando na empregada doméstica, ela não está pensando na faxineira, e nem sequer ela está pensando em uma ideia revolucionária, em uma ideia que seja aglutinante de mudanças. Não, ela quer que os valores capitalistas, que são o apogeu do sucesso masculino, sejam adquiridos também pelo
grupo feminino. E aí aparecem aberrações, como por exemplo quando faleceu a Margaret Thatcher, ex-primeira-ministra do Reino Unido, em que algumas feministas brasileiras saíram defendendo e falando, olha, Thatcher era filha de um açougueiro que foi para Oxford e peitou aquela gente toda e chegou a primeira-ministra do Reino Unido. E aí eu falo, né? E o Kiko? Para mim, se ela tivesse governado para os açougueiros, eu defenderia até hoje. Mas ela peitou todo mundo para chegar lá e defender a turma de Oxford, para ser o pior flagelo para a classe operária britânica desde Winston Churchill e desde Peterloo. E quem leu Thompson sabe do que eu estou falando. Aí você vira e fala para mim, ah não, mas ela é uma mulher, como é que você não defende? Ela era a primeira-ministra. Eu não defendo. Eu não defendo porque feministas liberais e feministas de direita não são feministas. Elas estão defendendo o que há de pior no mundo masculino e estão querendo fazer parte disso. Elas não querem mudança, elas não querem revolução, elas não querem nada que pressuponha uma mudança nesse equilíbrio de forças e nesse equilíbrio econômico e político precário, medonho, baseado em exclusão em que a gente vive. Então é claro que eu tenho implicância com liberais e que eu tenho implicância com feministas liberais também. E eu vou além, eu tenho implicância com pautas identitárias que sejam excludentes. E eu sou feminista. Aliás, eu tenho 54 anos nas costas. Eu já era feminista antes dessas minas lacradoras todas terem nascido. Eu já picava cartão na fábrica, comia de marmita e andava de busão quando essa gente não era nem projeto de espermatozoide ou óvulo. Então, cuidado quando vocês rotulam. Cuidado quando vocês dizem esse é o jeito certo de ser feminista e o resto não é. Vocês chegaram agora. Vocês não foram sufragetes, vocês não lutaram em guerras, vocês não viveram ditaduras, vocês chegaram agora. Vocês estão superlotando os DCEs e sabe lá que outros ambientes e pensando que vocês são donas da verdade e do mundo. E não são. Vocês são parte de um processo. Vocês têm que respeitar. Quem já estava aqui antes estava se ferrando para que vocês tivessem a chance de sair por aí lacrando. E nesse ponto, eu defendo e sempre vou defender que o inimigo é o sistema capitalista. E que a luta de classes, ela deve absorver as pautas identitárias, mas que a gente não deve perder de vista que a identidade maior é a identidade de quem luta, não de quem fica elucubrando ideias e de quem fica produzindo panfletos. A identidade maior é a identidade de quem luta, quem está lá na linha de frente. Quando você se define a partir de quê? A partir de onde? Qual é o seu lugar nessa sociedade? Eu sou feminista e mesmo assim eu não me defino primeiro como mulher. Eu me defino primeiro como comunista. Porque eu já era comunista antes de ter essa ideia de mulher. Eu sou de uma geração em que não existiam brinquedos politicamente corretos.
Mesmo que os nossos pais tivessem dinheiro para sair comprando hiper, super, duper bonecas, as bonecas que se ofereciam para as meninas da minha idade eram donas de casa, mães, noivas. Você não via uma boneca veterinária, astronauta ou médica? Então é claro que foi muito difícil ter modelos femininos, mas havia modelos femininos dentro do socialismo, dentro do comunismo. Havia Helen Keller que era surda, muda, cega e conseguiu se comunicar e era socialista. Havia a cosmonauta Valentina, a primeira mulher no espaço, Valentina Tereshkova. As referências nem sempre passam por essa coisa edulcorada do feminismo que queima sutiã. As referências do feminismo são variadas e há vários tipos de feminismo. Até uns tempos atrás eu me definia como pós-feminista, porque eu pensava, esse feminismo que está aí, burguesinho, liberal, branquinho, limpinho, cheio de gente que abraça a árvore, não é o meu feminismo, não é o da minha avó camponesa, nem o da minha mãe operária, não sou eu. Aí um dia, conversando sobre isso com a minha filha, ela virou e falou, olha, mas existe um nome para isso, você está na interseccionalidade. Então existe o tal do feminismo interseccional, que é aquele que se pretende a abraçar todos os tipos de mulheres, mas sem perder de vista que nós estamos inseridas num universo de dominação e que a dominação é vasta. E eu não vou citar Foucault, porque eu acho que Foucault é teórico demais, mas eu vou partir para alguns exemplos. Quando você tem uma pauta identitária, você parte do princípio de que todo mundo naquele grupo é oprimido e que existe um grupo opressor. E você não entende as nuances da sociedade, porque embora nós vivemos num mundo extremamente machista, em que tudo passa por esse crivo da relação de poder entre homens e mulheres, as mulheres nem sempre são o elo oprimido em relação ao resto da sociedade. Elas podem estar numa relação extremamente opressiva em relação a meia dúzia de homens que estão em suas vidas, pais, tios, marido, patrão. Mas o que acontece quando essa mulher que está nesse sistema de opressão vai para a sociedade e oprime a empregada doméstica, oprime o jardineiro, oprime o professor gay do seu filho? É nesse momento em que a questão identitária entra em xeque e que nós temos que pensar que o mundo é maior que essas identidades, que as identidades são necessárias, elas são culturalmente coerentes, mas que a gente pensar em termos de opressor e oprimido, idealizando um grupo e transformando em resistência heróica e estigmatizando outro grupo só como opressão sistemática, a gente perde a humanidade de vista, porque a humanidade tem essa versatilidade triste de ser oprimida aqui e virou a esquina estar oprimindo ali. Que a minha geração viveu muito isso. A minha geração viveu muito aquela coisa de ter o pai que era perseguido na fábrica, que era pisoteado pelo chefe, que daí passava no bar, tomava umas 2 ou 3 ou 4 e chegava em casa e oprimia a mulher e os filhos. A minha geração passou muito por aquela situação da mãe com TPM que descontava em todos os filhos a frustração da própria vida naquele momento em que os hormônios estavam batendo o pino. Então,
a gente tem essa dimensão muito mais do que essa meninada de hoje que é tão protegida, que é tão que a sociedade coloca uma redoma em cima. A gente tem essa noção de que existe em todos nós o opressor e o oprimido convivendo. E que muitas vezes, quando a pessoa que é oprimida numa certa relação social passa a outra relação social em que ela tem mais poder, ela vai oprimir quem está à mercê dela. Eu me lembro de lecionar numa faculdade aqui no interior paulista, e a gente tinha uma funcionária do RH que, quando a faculdade abriu, era só ela. Então todo mundo era corre para cá, corre para lá, faz isso, faz aquilo. Um dia, o dono da faculdade contratou uma assistente para essa moça. E aí eu me lembro de uma colega minha, Cláudia Cury, que hoje acho que dá aula lá numa federal na Paraíba, que a Cláudia virou e falou assim: olha, Foucault tinha razão, o que não faz um poderzinho na mão de alguém? E é isso, a vida é cheia de poderzões e poderzinhos. E nessa gama vasta de poderes que vão desde o macro até o microcosmo, as pessoas se inserem e elas se movimentam. E você basear sua luta apenas naquela identidade, você está desconhecendo todo esse poder, toda essa estrutura, todos esses poderes paralelos que se entrecruzam, que se entrechocam e que acaba um esmagando o outro. Então é por isso que eu, quando me identifico, eu me identifico como comunista, eu me identifico como mulher, eu me identifico como mãe, porque embora eu seja feminista, eu tenho muito orgulho de ser mãe. E não naquele sentido Facebook, né, de flores e coisas, né, dos pimpolhos, mas naquele sentido carnal mesmo, de ter gerado vida, de ter conseguido que essa vida sobrevivesse e de olhar agora e ver que existe uma pessoa ali que é totalmente diferente de mim, que é autônoma, que é incrível e que é minha filha, com quem eu posso discutir todos esses assuntos e posso aprender com ela. E ao mesmo tempo, eu honro as minhas origens operárias e camponesas. Porque eu sei para que eu estou aqui. Eu sei que a luta de classes tem prioridade sobre todas as outras lutas. Se não fosse assim, a nossa sociedade não teria se desmantelado com o fim da União Soviética. O que dava o equilíbrio, o que dava o controle ao capitalismo berrante que a gente tem aí, era a existência de um pilar de poder. E aí eu não vou questionar se ele era bom ou se era ruim, mas a União Soviética obrigou a Europa a criar o estado de bem-estar social. Senão a Europa teria tido a revolução e teria virado socialista também. Não por acaso, a partir do momento em que desmantelaram a União Soviética, desmantelaram o estado de bem-estar social. E estão aí agora, atrás de todos nós, revogando legislações trabalhistas, revogando qualquer tipo de benefício que o trabalho possa ter para favorecer ao capital. Sem perceber que no momento em que o capital reinar absoluto e suprimir totalmente o trabalho, acabou-se a humanidade. Então nós temos que continuar lutando. Retrocedemos 130 anos? Paciência. É assim que o mundo funciona. Toda vez que a gente avança, a reação vem e, como diria Lenin, são 2 passos para trás e começar tudo de novo. E começar tudo de novo pensando em quem somos nós. A luta de classes é importante,
As pautas identitárias são importantes e uma tem que dialogar com a outra. Não dá para o pessoal de esquerda ficar escarnecendo os grupos identitários, ficar fazendo piada de gay, ficar mandando as mulheres para a cozinha, como muitos dos nossos amigos de esquerda fazem, ou ficar desmerecendo o movimento negro. Mas também não dá para o pessoal dos grupos identitários pensar que a identidade vai conseguir se sobrepor a todo o resto e que se o seu grupo for reconhecido, a história do mundo vai mudar. Não, porque a identidade fragmentou a nossa luta, ao invés de aglutinar. Tá na hora da gente voltar a lutar todo mundo junto. E não a ficar apontando dedos, não a ficar dizendo, olha, você está falando isso porque você é hétero, você está falando isso porque você é branco. Não, é claro que existe um monte de gente branca e hétero que é extremamente escrota e que está deturpando discursos. A gente encontra com eles todos os dias. Mas daí a você pegar e jogar todo o grupo para escanteio e achar que a sua identidade sozinha vai ganhar a revolução? Não vai. Ou a gente se junta, ou eles nos jantam. Até a próxima!